Fala aí, frase de para-choque, edição comemorativa do Fique por Dentro hoje. É o nosso programa de número 20. Maravilha, a gente aqui fica bem animado porque nossa audiência vem aumentando cada vez mais. Muito obrigado por estar com a gente de verdade. Isso é bom sinal que você está atrás de mais informação e sinal que você sabe que nesse meio informação é tudo, chefe. E para quem está chegando agora, essa é a sua revista digital que você fica sabendo das notícias e dos bons negócios da semana, além de responder as perguntas da galera que participa. E nessa edição comemorativa tem notícias interessantes e perguntas muito boas. Fique com a gente até o final, que eu garanto que hoje o negócio tá bom. E não se esqueça que nós estamos na nossa missão 100 mil inscritos em nosso canal do YouTube, o Planeta Caminhão TV. E aquela força sempre ajuda. Conto com a sua ajuda e a gente vai pôr a plaquinha dos 100 mil inscritos do YouTube bem aqui atrás. Vamos lá, irmão. O governo libera importação de caminhões com mais de 30 anos para fins colecionáveis. Pois é, finalmente saiu a portaria da Secretaria de Comércio Exterior que atende ao velho pedido da Associação Brasileira de Veículos Antigos, para que se incluíssem na lei dos veículos antigos importantes os caminhões, utilitários e outros veículos comerciais. Os caminhões eles chegaram a ser importados para o Brasil, mas uma alteração na lei feita pelo governo anterior deixou os caminhões de fora, porque se pensava que importar caminhões poderia ameaçar a indústria nacional. Caminhões com mais de 30 anos poderiam ameaçar a indústria nacional. Fala sério, mas enfim, está corrigido e agora você pode ir atrás daquele Peterbilt ou daquele Kenworth dos seus sonhos lá nos Estados Unidos e trazê-lo para cá. Claro que isso aí vai te custar uma pequena fortuna, mas qual desses aí que você teria na sua garagem? Os 10 piores trechos rodoviários do Brasil. Pois é, essa semana aí o pessoal do portal aqui do Planeta Caminhão publicou uma lista com as 10 piores estradas de asfalto do país, de acordo com a pesquisa rodoviária da CNT, que é a Confederação Nacional do Transporte. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa lista. Aliás, será que se anda por algum desses trechos? Em 10º lugar ficou a ligação entre Belém, do Pará, e Guaraí, no norte do Tocantins. Esse trecho que envolve rodovias como a BR-222 e a PA 151 é todo em pista simples, mal sinalizado e com grandes trechos de buracos. Precisa andar muito atento por lá. O 9º trecho do ranking é a ligação entre as cidades de Barracão e Cascavel, no Paraná, que pega uma parte da BR-163 e da PR-163. O problema dessa estrada é a falta de visibilidade por causa dos trechos de curvas mal sinalizados e com pavimento em péssimo estado. A 8ª pior rodovia está na ligação entre Marabá, no Pará, e Vanderlândia, no Tocantins. As rodovias BR-153, BR-203 e PA-153. Trechos sem asfalto, buracos na via e estradas sem manutenção há muito tempo são os maiores perigos. A 7ª pior é a ligação entre Brasília e Palmas, no Tocantins. Rodovias BR-010 e GO-118. No coração do Brasil é uma ligação rodoviária muito movimentada e esquecida, com longos trechos esburacados e veículos invadindo a outra pista para desviar das crateras. O 6º lugar desse ranking vai para a ligação entre Teresina, no Piauí, e Barreiras, na Bahia. Outro exemplo de perigo por causa de pavimento ruim e má sinalização. Um trecho gaúcho entre São Vicente do Sul e Santana do Livramento ficou em 5º lugar devido à péssima geometria da via em trechos de serra. A ligação entre Rio Verde e Iporá, em Goiás, região importante para o agronegócio brasileiro, está no 4º lugar entre os piores trechos, com alto número de acidentes que só começou a cair no ano passado com a duplicação de alguns trechos. O 3º lugar ficou para a BR-222 entre Marabá e Dom Eliseu, no Pará, que também carece de reforma no pavimento urgente. Outro trecho goiano entre Jataí e Piranhas é o 2º da lista, com os grandes problemas de abandono da BR-158. Esse trecho eu conheço bem. E o pior trecho rodoviário do Brasil, segundo o ranking da pesquisa rodoviária CNT, é o das rodovias BA-460 e da BR-242, na ligação entre Natividade, em Tocantins, e Barreiras, na Bahia. Um longo trecho sem qualquer sinalização que desafia a segurança de quem passa por lá. PRF retoma atividades depois dos cortes no orçamento. Há mais ou menos um mês, quando foi anunciado um corte de 18% no orçamento operacional da Polícia Rodoviária Federal, os agentes paralisaram diversos serviços, como patrulhas,
escolta de cargas especiais e resgates aéreos. Nessa semana, a Superintendência de Comunicação da PRF noticiou a normalização da maioria dos serviços, mas reiterou que os agentes e todos os interessados criaram um grupo de trabalho para cobrar no Congresso por mais verbas para fiscalização e segurança nas estradas. Librelato lança Super Rodotrem Canavieiro de 91 toneladas. Pois é, depois da Randon, é a vez da concorrente catarinense lançar sua versão do Super Rodotrem Canavieiro para composições de 11 eixos e PBT de 91 toneladas, segundo a recente autorização do CONTRAN. O novo produto teve investimentos de 8 milhões para ser projetado e seus 30 metros de comprimento tem especificação de 180 metros cúbicos de capacidade volumétrica de carga. Agora que você já sabe tudo que rolou na semana, vamos às perguntas da galera. Pergunta do Tancredo Mesquita. Olá, meu caro, qual é o procedimento a ser feito quando se trata de legislações para transformar um cavalo mecânico em caminhão? Quais são as vantagens e desvantagens? O consumo fica a mesma coisa de um caminhão convencional ou não? Olá, caro Tancredo, depende de vários fatores, né? Se você vai pegar um cavalo toco e alongar, se você vai pegar um cavalo toco e trucar, tem vários cenários. Mas, por exemplo, para se transformar um cavalo mecânico em um caminhão trucado, é necessário, além de seguir à risca todas as especificações da legislação atual, submeter o seu veículo a uma vistoria homologada pelo Inmetro para obter o selo de homologação. Depois disso, você precisa procurar o Detran do seu estado para regularizar o documento do veículo modificado. Para saber mais sobre isso, você pode procurar a ANFIR, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, que eles têm a lista de vistoriadores homologados e a legislação técnica que tem que ser seguida. O site deles é o anfir.org.br. Mas tem algumas observações importantes. O eixo precisa ter procedência, ou seja, tem que ter nota fiscal, ART do engenheiro responsável pela instalação e o certificado do Inmetro. Para fazer a transformação com a inclusão do eixo, tem que ter autorização prévia do Detran. E o custo de inspeção para esse tipo de modificação é de R$ 580. Falando em consumo, depende também. Se você puxa uma carreta 3 eixos nos pesos de balança e vai andar no truque com peso de balança, é muito provável que ele fique mais econômico, por conta do peso bruto total. Pergunta do Guilherme Yoshi. Vocês sabem dizer se vai ter test drive da Fenatran desse ano? Ô Guilherme, segundo a organização da feira, até o momento não tem nenhuma área de test drive prevista. Mas isso pode mudar daqui até o dia do evento. Pergunta do Fernando Silva. Boa noite, Sérgio, e toda a galera do Planeta Caminhão. Primeiramente, parabéns pelo canal e pelo programa. Sempre estou de olho nos vídeos e nas postagens. Sérgio, gostaria de saber algumas informações sobre o transporte de máquinas agrícolas com carreta. Como o comprimento máximo permitido, largura e qual é a autorização que é obrigatória e como conseguir essa autorização e, em média, o valor. Obrigado e manda um alô para a galera de Presidente Olegário, Minas Gerais. Grande Fernando, muito obrigado pelas palavras e um alô para a galera de Presidente Olegário. Vamos lá. Para o transporte de implementos ou máquinas agrícolas funciona como qualquer carga de medidas excedentes. Só pode ter no máximo 2,60 de largura. Se a carga exceder os 2,60 e os 4 de altura, será necessário uma AET para rodar. E o preço vai variar de acordo com o seu estado, porque cada Detran tem uma tabela. Quanto à documentação exigida, você precisa ter o certificado de licenciamento do cavalo e da carreta. E também o projeto do veículo transportador e da carga, assinado por um responsável técnico apresentando as dimensões e peso do veículo com a carga, o posicionamento e amarração da carga e a distribuição de peso por eixo ou conjunto de eixos. E também o manifesto da carga, ou catálogos, ou declaração do fabricante da peça para fins de comprovação do peso. Pergunta do Fábio de Suzano, São Paulo. Tenho uma dúvida, estou querendo comprar meu primeiro caminhão. Já tenho experiência com caminhão, mas tenho minhas dúvidas sobre a compra do caminhão. Se hoje, com a crise, qual caminhão devo comprar? Se é 3/4, toco ou trucado? Penso até em uma HR ou uma Bongo. Obrigado, boa noite, até a próxima. Fábio, primeiro você precisa focar no tipo de carga e quais os tipos de clientes que você quer atender. Porque com essa informação você vai conseguir dimensionar melhor, né? Porque caminhão toco, caminhão trucado, caminhão 3/4 e os mini caminhões, eles são muito diferentes entre si e tem capacidades de carga muito diferentes. Então a sugestão é ir atrás, primeiramente do segmento e da carga, para depois pensar em qual caminhão comprar. Valeu, amigo, boa sorte. Pergunta do Giovanni GXP. E aí, Sérgio, beleza? Gostaria de saber se existe restrição para instalar quarto eixo de rodagem dupla, filipado, o chamado tri-truque,
Abraço, tudo de bom. Fala, Giovanni, beleza? E por aí. Então, cara, segundo as resoluções do CONTRAN e a tabela de veículos permitidos na legislação brasileira, esse tipo de configuração não é nem permitido, nem homologado. Então, segundo a lei, não pode. Pergunta do Pablo Truck. E aí, Sérgio, beleza? Manda salve. Tem uma pergunta a fazer. Qual foi o motivo da parada da Fábrica Nacional de Motores? O tão famoso FNME. E qual o ano que foi parada a produção dos mesmos? Salve, grande Pablo. Olha só, os grandes FNMEs, né? Bom, a história nos conta que o fechamento e a descontinuação da Fábrica Nacional de Motores tem dois grandes motivos, que na verdade se complementam. A gente sabe que a Fábrica Nacional de Motores nasceu como uma máquina do Estado para suprir primeiro as Forças Armadas com motores de aviões e de outros veículos, e depois o próprio Estado Novo, que precisava de investimentos em tecnologia e indústria de base. Por isso, Getúlio investiu pesado na criação da estatal que deu origem à FNME, a Fábrica Nacional de Motores. No final de sua história, ela foi comprada pela Fiat em 1977, que também não teve sucesso na continuidade da linha. A Fiat ainda produziu o 180 por mais 2 anos e depois parou. Pergunta do Pablo Truck, mais uma pergunta. Por que depois de 2011 foi exigido cavalo mecânico 6x4 para puxar conjunto 7 eixos, rumo aos 100 mil? Pablo, rumo aos 100 mil. Realmente, segundo a legislação, a partir de 2011, todas as composições com mais de 57 toneladas são obrigatoriamente tracionadas por cavalos mecânicos 6x4 traçados. A justificativa é que, tendo 2 eixos de tração na composição, o desempenho melhora, porque os caminhões distracionam menos, tornando a condução mais segura. Mas tem outro ponto também que foi abordado na época, que era a deterioração do asfalto, principalmente em zonas de aceleração, como saídas de lombada. Pergunta do Clóvis Júnior. Clóvis Júnior Chapecó SC. Por que não tem pranchas de máquinas pesadas bitrem? Ô Clóvis, porque a legislação do transporte de cargas indivisíveis exige que cada prancha tenha seu próprio veículo trator, inviabilizando o uso de bitrens. Pergunta do canal Tio Clandestino. Boa tarde. Quais os países que são vendidos os caminhões Agrale? Será que eles vão fabricar os 3/4 trucado? Tio, a Agrale vende para a América Latina e também para alguns países do Oriente Médio. E nós não sabemos até agora de plano nenhum para fabricarem os 3/4 trucados. Pergunta do Rafael Inácio. Fala, Sérgio. Parabéns pelo canal, conteúdo de qualidade. Uma pergunta, há pouco tempo vi uma matéria em um site que a Iveco estudava lançar um cavalinho 750 cavalos. Você sabe se essa informação procede? Rafael, primeiramente, cara, obrigado pelas palavras. 750 cavalos, eu não sei, não me lembro de alguma coisa nesse sentido não, mas 570 tem na Europa sim. Aliás, é o motor Cursor 13 mais potente que a Iveco tem. Pergunta do Felipe Fossa. E aí, Sérgio, tudo bem? Quais são os cursos de qualificações para um motorista profissional? Abração e rumo aos 100 mil. Ô Felipe, tudo ótimo por aqui, amigo. E você? Então, tem vários cursos interessantes e importantes que podem te ajudar a melhorar as suas qualificações. Um deles é o transporte de produtos perigosos, o MOP. Para fazer o MOP é necessário que você tenha habilitação entre B e E. O objetivo final desse curso é treinar o motorista para evitar acidentes. Tem um link que você pode dar uma olhada para entender melhor, que é o curso de MOP, com 2ps.com.br. Tem também a Fabet, que oferece cursos de mecânica e gestão em segurança do transporte. Dá uma olhadinha no site deles, que é fabet.com.br. A Centronor oferece cursos de direção defensiva e direção econômica pelo Programa de Qualificação de Motoristas. O site deles é centronor.com.br. E no SESC Senat tem vários cursos de qualificação também, inclusive o MOP. E alguns desses cursos são gratuitos. Veja lá no sescsenat.org.br. Vai lá, chefe. Bacana que você está preocupado em se tornar um profissional cada vez melhor. Pergunta do GG. Fala, pente na turbina? Sou muito ligado no ramo dos carros, trabalho em oficina. E nos carros temos como aumentar a potência com chips, comandos, injeção programável, turbos e outros. Queria saber se é possível fazer o mesmo em caminhões. Meu pai comprou um 1113 aspirado sem direção hidráulica no toco. Queremos turbinar ele e dar mais um up na potência. Tem alguma dica do que possa ser feito? Fala, GG. Cara, vamos lá. Na linguagem dos pesados, o caminhão que teu pai comprou é um maçarico
com bomba mecânica. Então, chips, injeção programável, remap de módulo, tudo isso nem existia na época do 1113. Naquela época, preparação de carro era carburador Weber, carburador Holley quadrijet, comando de válvulas mais agressivo, mas tudo feito na mecânica, né? Já no diesel mecânico, até dá para preparar um motor aspirado, mas não compensa tanto assim. A receita básica para mexer em motor a diesel de veículo pesado é a alimentação. E a alimentação passa por instalar um turbo, mexer em bico e mexer na bomba para equalizar, para equilibrar o maior volume de óleo diesel para o motor. Cara, e faz uma boa diferença. Pergunta do Ninho. Salve, Sérgio. É verdade que os foguetinhos cor de laranja são proibidos? Rumo a 100 mil. Ninho, vamos lá, rumo a 100 mil. Segundo o CONTRAN, as lanternas foguinho laranja não são permitidas, somente as vermelhas. Pergunta do Muriçoqueiro Top. Sérgio, tudo bem, cara? Então, as montadoras só pensam em fazer caminhão com caixa automatizada. E para motorista que, igual eu, não gosta de veículos sem embreagem, será que elas vão continuar a fazer caminhões com câmbio manual? Porque, falando a verdade, é muito mais gostoso você passar a marcha em um caminhão do que só acelerar. Like, rumo a 100 mil. Muriçoqueiro Top. Cara, a verdade é que é a tendência, né? Eu, para te falar a verdade, também gosto de guiar caminhão mecânico. Até Ford 4030 de caixa RT é bom demais de guiar. Mas a eletrônica das caixas automatizadas acabou entregando maior eficiência de consumo nos caminhões. E aí, não tem jeito, chefe. Logo, logo a caixa chega até nos caminhões 3/4. Aliás, já chegou no Delivery 13160. Cara, é a tecnologia. Pergunta do Regis Santos. Gostaria de saber se a embreagem de cerâmica serve para qualquer tipo de caminhão, principalmente os velhinhos, tipo Volkswagen 88 3/4, motor 229. Obrigado. Ô Regis, então, quando a gente fala de embreagem de cerâmica, é o material que vai no disco, é um material cerametálico, são pastilhas, diferente do disco de embreagem orgânico que a maioria dos caminhões usam. Então, em teoria, o disco cerâmico dura mais e aguenta mais carga sem superaquecer. Mas pelo fato do material ter dureza maior, muitas vezes as pastilhas agridem mais o volante e o platô que o disco orgânico. Tem outro fator também. O disco de embreagem orgânico te permite dar aquela modulada na embreagem. Você mantém o pé no meio e o caminhão vai saindo devagarinho. No cerâmico, ele balança, ele pula, porque a pastilha já quer agarrar direto no volante e no platô. Então a minha opinião pessoal é que apesar da embreagem cerâmica poder durar mais, é muito ruim guiar um caminhão com esse tipo de embreagem. Então, vai no bom e velho disco orgânico que você vai ser mais feliz. Chegou ao fim, obrigado por ficar com a gente até aqui. Botão like no YouTube e botão curtir e compartilhar no Facebook nos ajudam a seguir em frente na missão. Promoção do Corote no ar semana que vem, hein, chefe? De olho no YouTube porque vai sair só por lá. Aliás, inscreva-se no nosso canal, Planeta Caminhão TV. Cara, obrigado pela companhia, um ótimo sábado e domingo. Para quem vai parar, bom descanso. Para quem vai seguir firme, bom trabalho. Até semana que vem e um forte abraço, irmão.